porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos, que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. Já viu o Nine falando aí que eu vou perder a eleição, vou perder minha família toda. Tá achando que vai me intimidar, pô? Dando recado? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de junho de 2024. São 8 horas da manhã. Enquanto a Polícia Federal corre para fechar a denúncia contra Bolsonaro, também investiga seus planos para reagir à tentativa de ser preso. Ao longo dos últimos anos, Bolsonaro disse várias vezes que nunca seria preso e chegou a dizer que reagiria à bala. E o pior é que recentemente ele refez essa ameaça. É por isso que enquanto as autoridades preparam seu indiciamento e posterior julgamento, também se preparam para dois riscos: fuga e reações possíveis à prisão. Quanto à fuga, parece que não haverá tanto risco porque ele está sendo vigiado 24 horas por dia. Mas quanto às reações à prisão, há duas hipóteses que vamos explorar hoje. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, há pouco tempo, o jornal Folha de São Paulo publicou passo a passo até possível condenação e prisão de Bolsonaro. Vamos rever isso que vale a pena, eu vou passar por cima só para a gente entender. Primeiro passo começa na semana que vem, conforme informou inclusive a TV Bandeirantes numa notícia ontem. A Polícia Federal entrega relatório final à Procuradoria-Geral da República e aí a PGR vai decidir se vai ou não fazer a denúncia. A Justiça vai analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e a denúncia é a Justiça é o Alexandre de Moraes. Tá? Ele vai analisar, então a Polícia Federal entrega para a PGR analisa se faz a denúncia ao STF, o Alexandre de Moraes analisa se vai tornar Bolsonaro réu, provavelmente isso pode ter que ir ao plenário. Denunciado, Bolsonaro vira réu e é feita a instrução do processo. A instrução do processo é ele produzir as provas contra si, é o contraditório que chama a justiça. Então o réu, o acusado, vai se defender das acusações e a acusação vai reagir à defesa. Depois aí vão ter as alegações finais. Defesa e acusação, ou seja, Ministério Público e a defesa de Bolsonaro vão fazer suas últimas alegações no processo. O STF dá a sentença e aí há possibilidades de recorrer aos embargos infringentes e declaratórios que não vão reverter o resultado do julgamento, mas vão esclarecer pontos obscuros que a defesa possa levantar. Olha, aquilo você disse, isso que era assim, é assado, mas não é assim, para depois o Bolsonaro continuar recorrendo na justiça e tentando aí qualquer coisa para sair da cadeia. Bom, vamos em frente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma indicação que não vai recuar 1 milímetro contra o Bolsonaro. Quando comandaram o Elon Musk para cá, quando o Bolsonaro fez as manifestações em São Paulo e no Rio, grandes manifestações e tal, ele achou, e muita gente achou, e a mídia chegou a dizer isso, né? A mídia que tem tido um comportamento muito estranho, dizendo algumas coisas meio favoráveis ao bolsonarismo, mas isso é outra história. Andaram sugerindo que o STF teria ficado intimidado. O STF ontem mesmo fez mais uma operação muito simbólica contra o homem que destruiu um relógio
que era uma antiguidade raríssima, dado ao Brasil por D. João VI, que estava no Palácio do Planalto. O homem fez isso vestindo a camisa da seleção, escrito Bolsonaro nas costas, e o STF fez questão de julgar esse sujeito em separado e bombaram as cenas dele destruindo o relógio e condenação de 17 anos. Por quê? Porque o STF pretende deixar tudo muito claro. Para quem diz que eram petistas os invasores dos três poderes, o STF vai demonstrar que eram bolsonaristas e vai dar nome, vai dar CPF, vai dar RG, vai dar tudo. Bom, o STF então recentemente negou por unanimidade um habeas corpus contra a prisão do Bolsonaro. Esse habeas corpus dizia o seguinte, que ele não seria preso se fosse pedida a prisão dele por conta do golpe de 8 de janeiro. E, na verdade, o STF negou unanimemente, ou seja, o STF disse, se ele for condenado, é cana. E aí, o que está levantando a preocupação das autoridades, não em prender o Bolsonaro, mas em cercar possíveis cenários do que ele possa vir a fazer. O Bolsonaro, isso faz 2 meses, ele voltou a mostrar desespero sobre prisão. Disse atirar para matar. Bolsonaro voltou a repetir o que disse a alguns interlocutores, entre eles o ministro do STF, em 2022, sobre a perspectiva de ser preso. Jair Bolsonaro voltou a repetir o que disse a esses interlocutores, e da primeira vez Bolsonaro falou ao ministro Supremo sobre atirar em quem tentasse prendê-lo durante uma conversa no Palácio da Alvorada no primeiro fim de semana de agosto. Disse um agitado Bolsonaro na ocasião: "Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer", afirmou Bolsonaro na época. Agora ele voltou a falar em atirar para matar, numa conversa recente com um deputado de seu partido, e garantiu que não aceitará ser preso. A propósito, o ex-presidente costuma flertar com uma bravata. Já disse que não acataria mais ordens do STF, que não haveria eleição em 2022 sem voto impresso e que não aceitaria resultado do pleito daquele ano se não saísse vencedor. E, na verdade, o Bolsonaro, tudo isso que ele disse que não faria, ele fez, não é? Então, é bravata? Pode ser bravata, mas é um sujeito que tentou um golpe, que matou um monte de gente na pandemia, que roubou joias. É bom não facilitar com esse cara. Na verdade, o Bolsonaro tem um caminho alternativo que está sendo proposto a ele pelos aliados e que ele, pelo menos por enquanto, parece ter aceitado. Ele já decidiu o que fazer caso sua prisão seja assinada no STF. O Exército, como revelou a revista Veja recentemente, já organizou um alojamento para receber generais e o próprio Bolsonaro, caso saia a ordem do Supremo. Se for alvo de ordem de prisão assinada por Alexandre de Moraes, o Bolsonaro já disse que pretende fazer, não vai fugir nem se recolher em algum bunker. Segundo o roteiro de perseguido político que escolheu colocar na avenida, ele avalia, segundo interlocutores, que o ato de Moraes deflagrará um levante popular no país, estimulado por setores do agro, da igreja evangélica e de outros admiradores do capitão. Isso sim é um problema e o Bolsonaro parece estar investindo nessa linha. Pessoal, o Bolsonaro parece ele decidiu que vai para esse caminho. Veja só, o Bolsonaro, o PL está exaltando o Bolsonaro em propaganda, manda às ruas, antecipa 2026. PL tenta aproveitar o Bolsonaro o máximo que der antes de ele sair de circulação por estar vendo o sol nascer quadrado. Em clima de campanha eleitoral, Bolsonaro faz viagens para apresentar candidatos e consolida moral dentro do PL. Há cerca de 2 meses para o início da campanha eleitoral, o ex-presidente intensifica viagens para lançar pré-candidatos a prefeituras pelo país e aproveita as eleições municipais para consolidar sua influência
política e cada vez mais ganha moral dentro do PL, apesar de estar inelegível por decisão do TSE. Em propaganda exibida na TV, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, colocou nos ombros do ex-presidente a responsabilidade pela escolha do nome que concorrerá à presidência em 2026. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem vai decidir quem vai ser o candidato a presidente é Bolsonaro, disse ele. O fato é um só. O Bolsonaro, o mais provável é que, a partir do momento que na semana que vem estourem as denúncias contra ele, porque também tem a da vacina que não está sendo dita e que deve ser feita, muito provavelmente deve ser feita junto com a das joias, o fato é que o Bolsonaro, num primeiro momento, ele deve convocar uma manifestação em seu favor, e a gente já viu que eles têm como colocar gente na rua. E essas manifestações estão se preparando para o momento da prisão. No momento da prisão, aí sim é preciso ver o que vai acontecer nesse país e é preciso deixar tudo muito claro no processo e preparar forças de segurança contra o bolsonarismo, porque nós já vimos do que essa gente é capaz de fazer. Isso sem falar no fato de que o Bolsonaro é um sujeito destemperado. Apesar de ser covarde, desesperado com a prisão, porque a prisão desespera mais que qualquer outra coisa, pode dar uma de Roberto Jefferson aí e tentar alguma gracinha. Mas isso seria o melhor de tudo, não é? Porque aí ele não sai mais da cadeia. Vamos em frente. Bom, Guilherme Boulos ganhou um respiro com Marçal, Datena e esse vice ex-rota do prefeito de São Paulo. Esse vice é uma complicação que vai acabar com o Ricardo Nunes. Eu publiquei ontem, disse que a polícia não pode tratar sido à prova de bala blindados, porque eles são muito pesados e a estrutura do Planalto, eles temem que nos... Lula vai para a Bolívia e para o Paraguai, vai emendar essa viagem e ele vai participar da reunião do Mercosul no início de julho com uma visita à Bolívia. O efeito Marçal, peso de Bolsonaro e eleição na Câmara. O Nunes cedeu e escolheu esse coronel enrolado aí, a vice. Esse é o cara que quer tratar diferente rico e pobre, não é? Que a polícia de São Paulo trate diferente rico e pobre. Esse sujeito, ele foi imposto para o Nunes, ele sabe que é um peso, mas o Bolsonaro usa o Pablo Marçal para intimidar o Nunes. Como é que ele intimida o Nunes? Ele intimida o Nunes simplesmente deixando aberta a possibilidade de tirar o apoio a ele e dar para o Marçal. Aí o Marçal ganha, né? Aí vai ser engraçado isso. Deputada bolsonarista que pagou harmonização facial pode perder o mandato também por conta de umas sobras eleitorais. O que é? O cálculo, porque ela entrou nas últimas lá na Câmara por um arranjo que fizeram para pegar deputados, tipo de uma repescagem do futebol, e isso pode ser revogado e aí ela perde o mandato. A Câmara faz mais de 10 versões da anistia a partidos, não anistia do Bolsonaro, anistia para multas eleitorais contra partidos. Mas os especialistas dizem que é uma aberração isso e não pode, né? Multa eleitoral tem que pagar, senão ninguém mais vai respeitar a justiça eleitoral. Essa história da volta dos cassinos ao Brasil, mesmo tendo apoio do governo, eu sou contra. As pessoas se viciam nesse negócio. Eu estive na Europa algumas vezes, eu conheci cassinos. Tem cassino que tem sala para a pessoa se matar quando perde tudo. É uma loucura, eu acho que não tem nada a ver com o Brasil e vai virar também um caminho para a lavagem de dinheiro, como eram os bingos. Por fim, o Tarcísio está defendendo as escolas cívico-militares no STF e tenta convencer
o STF, que militar tem uma grande tendência, uma grande competência, uma grande inclinação, um grande talento para educar crianças. Tenha santa paciência, né? O Brasil precisa entrar no século XXI. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.